Bom dia, vamos começar. A gente estava estudando os inteiros, nossos primeiros passos, assim, para entender como funcionam as demonstrações. E essa toda a ideia que demonstrações, na verdade, são feitas igual um programa, e é praticamente a mesma coisa. E a ideia é que sempre em cada demonstração eu tenho um estado, e esse estado é feito pelo tabuleiro de dados e alvos. E a gente começou a demonstrar, talvez essa foi a primeira, esse teoreminha bem simples, que é para todo x inteiro, 0 mais x igual a x. E a nossa primeira tentativa de demonstrar isso, que tecnicamente não tem nada errado aqui, mas assim começamos com a ideia de atacar o alvo, que é todo esse bichinho aqui, com o comando que tenho para atacar esse alvo, já que quero demonstrar que para qualquer inteiro x acontece algo, vou falar me dê um inteiro, eu vou escolher o nome dele, a gente viu quais são as regras que precisamos respeitar nessa escolha de nome, não posso escolher qualquer nome assim. E escolhendo o nome A, eu estou enfatizando isso pelo fato de que tem assim amarelo destacado o nome do comando e tem essa linha aqui também, esse buraco, também amarelo, que significa que na verdade esse comando precisa de um certo tipo de argumento. Então não basta você só falar seja. Vocês vão perceber que na verdade trabalhando com Proof Assistance, um deles seria o Lean, até que te permite falar um pleno seja, só que aí acontece a coisa infeliz que ele vai escolher um nome terrível para essa variável. E a gente não quer isso, ok? Então, mesmo que o sisteminha vai permitir você não escolher o nome, fazer essa escolha para você, eu não quero ver um nome estranho aqui, de, sei lá, x35, e depois precisar referir para esse arbitrário inteiro por esse nome bizarro. Então, de fato, aqui eu vou precisar fazer essa escolha. Eu escolhi aqui o A. O que aconteceu com esse comando, assim que esse comando foi executado, é que eu ganhei um A inteiro e nada mais. Ainda não tenho nada disso aqui. E meu alvo foi simplificado agora. Ele mudou para ser esse alvo aqui. 0 mais A igual a. E olhando para os dados, a gente viu que não tem algum dado especial aqui que está valendo só para esse escopo da minha demonstração, mas na verdade eu tenho um bocado de axiomas sobre os inteiros. A ideia seria usar esses axiomas para conseguir a coisa que eu quero. E o primeiro engano seria pensar que eu tenho essas coisas aqui. Por exemplo, pensar que eu tenho essa equação só porque eu tenho comutatividade, só que na verdade a comutatividade está dizendo que para todo inteiro, quaisquer inteiros x e y, x mais y igual a y mais x. Essa coisa não está dizendo algo sobre esse específico inteiro e esse específico inteiro que é do meu interesse aqui. Então, preciso fazer algo, preciso aproveitar, usar, é a palavra certa, esse dado que eu tenho, a comutatividade, para conseguir essa equação que eu quero. A gente viu na aula anterior como fazer isso. Essas, as proposições que eu tenho, que tem essa forma para todo x, blá, 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 se eu quero utilizar elas, ou seja, eu tenho elas e quero usar elas, eu preciso fornecer argumentos para ela e elas vão devolver para mim toda essa coisa que tem aqui para o meu argumento. Nesse caso seria o A. Então, eu tenho aqui que para todo x e para todo y acontece essa coisa. Então, eu falo, então, vou dar como argumento o 0 e o A e eu vou ver o que ela vai devolver para mim. E eu escrevi tudo isso aqui com essas 4 linhas. Efetivamente, uma linha que eu quebrei assim para ajudar a leitura. Aplique essa coisa com esses argumentos aqui para obter essa proposição. E a ideia com tudo isso, eu ganhei essa. Okay? E a gente viu que tem uma notação que, na verdade, facilita a maneira de referir ao que a gente está obtendo com essa maneira, que é exatamente a mesma notação que temos para a aplicação de função. Então, essa metáfora, que é essas proposições universais para todo blá blá, parecem, são como funções, acaba sendo cada vez menos metáfora e mais realidade. Até um belo momento, talvez em FC2, a gente percebe que, na verdade, não é metáfora, é a mesma coisa. Talvez isso não vai acontecer ainda aqui em FC1, espero em FC2 acontecer, não posso prometer. Mas a ideia é acontecer. Então, quando vou escrever essa coisa aqui, isso não é um comando, tá? Essa coisa aqui já refere a uma certa proposição. Qual proposição? Essa que é formada, se você pegar essa, é substituir, essa era para todo x, blá, blá, blá aqui. Vários x aqui podem aparecer. Então, qual vai ser toda essa aqui, onde você aplicou o A? Vai ser exatamente essa, só que sem o para todo.
e aqui você vai substituir todos os x's livres por a. Okay? Acho que é exatamente o que você faz quando você tem uma função, e você tem uma maneira, se você tem uma função será, definida assim, f de x igual x mais 5, você poderia falar, eu quero aplicar a f no inteiro 8 para obter o inteiro 13, ok? Mas você pode simplesmente escrever f de 8. Qual o tipo dessa coisa? Alguém? Sim? Não, o f de 8 não é mais função. Não, olha, o f de x é esse cara aqui, certo? Qual o tipo da f? Vamos lá? Pelo jeito, parece que o tipo da f é o que é? De int para int, certo? Então, eu apliquei um inteiro nela. Não faz sentido pensar que o f de 8 é uma função. O f é uma função. O f de 8 é o que ela vai fornecer recebendo 8. Que tipo de coisa é o f de 8? Int. Posso perguntar qual inteiro é, mas posso também referir a esse inteiro com esse nome. É o f de 8. Ok? Agora, alguém poderia fazer a conta, falar, vai ser, na verdade, 8 mais 5. Também é válida a resposta. Sei lá, 13. Também é válida a resposta. Mas é outra pergunta, qual o tipo de f de 8? E ele serve como nome para referir a um específico inteiro, e talvez não sei somar, ou talvez a soma é muito difícil, não sei quanto é 8 mais 5, não importa nada disso. O f de 8 é um inteiro. Aquele inteiro que essa função vai retornar se ela receber 8. Eu não preciso falar, vou aplicar toda essa notação que eu tenho aqui, certo? Essa aplicação que tenho, exatamente refere a um certo inteiro. O inteiro que vai ser devolvido se a função receber o argumento 8. Faz sentido tudo isso? Ok. Então, a mesma coisa acontece com essa notação aqui. Se no meio da minha demonstração, então, em algum momento eu referir a isso, alguém poderia falar, mas espera aí, que é isso? É exatamente essa coisa que está escrita lá. É essa coisa que eu já tenho porque estabeleci essa como o nome daquele axioma. Ok? Então, essa coisa eu já sei o que é. Quem é o A? O A é esse A que tem os meus dados. Então, não preciso fazer nada mais. Essa coisa já significa algo. Qual a proposição é essa? Agora vou querer cobrar alguém responder nisso. Mãos. Minha pergunta é qual é... Ok, na verdade isso já está escrito aqui. Mas, enfim, não vi... Não sei porque vi quase ninguém querer responder. Essa é exatamente essa. Eu poderia até aqui escrever... ok, não quero escrever igual, tá? Por motivos misteriosos por enquanto. Tá? Mas essa coisa, recebendo isso, ela vira essa coisa aqui, ok? Faz sentido então? Muito bem. Ok, e a gente viu que, na verdade, podemos escrever essas coisas de maneira mais curta, com essa ideia de entrar no modo de calcular, escrevo calculamos e começo essa ideia de cálculo, onde eu boto uma coisa na minha mesa e começo a calcular, e a ideia é que cada passo eu preciso justificar por que a coisa que eu tinha na minha mesa um minutinho antes é igual com essa nova coisa que estou alegando que é igual. E para alegar isso, preciso efetivamente ganhar uma equação, que a coisa anterior é igual à coisa nova. Então aqui a original que eu botei na mesa foi o A, e a próxima coisa foi o A mais zero. Então preciso aqui na justificativa justificar essa equação. E se você prestar atenção, o que eu escrevi aqui é exatamente essa equação. Não preciso falar, aplique essa coisa para obter blá blá. Eu estou fazendo eu estou ganhando acesso a essa equação a partir dessa aplicação. Seria meio parecido quando você quer retornar, você está programando algo, você fez várias coisas do programa e tem uns assim, iniciantes assim que vão escrever em algum momento, sei lá, depois de tudo isso, int, sei lá, res, sei lá, do resultado, e vão falar o resultado é tal coisa, não sei o que, e depois vão falar o que é return o resultado. Aí você percebe, peraí, não preciso assim introduzir um novo nome, poluir meu escopo com essa ideia de resultado, poderia simplesmente retornar essa coisa. Certo? Então, pelo mesmo motivo, não preciso fazer essa coisa aqui, aplique essa coisa para obter nos teus dados esse bichinho, eu já tenho maneira para referir a esse bichinho. Como? Assim. Okay? Brigas. Um momento bom para brigar sobre o que estou falando agora. Estamos ok? Ok. Tá.
Vou avisar, a aula de hoje vai ser mais no estilo de intro proof também, então vai ser um pouco mais abstrata. A ideia é que a gente já teve um contato com coisas concretas de inteiros. Quero voltar para falar sobre umas ideias gerais de demonstração e depois voltar para demonstrar os próximos teoremas de inteiros. Mas essa discussão seria legal destacar no nível um pouco mais abstrato, em geral, sobre o nosso sistema de demonstrações e como são as proposições quando a gente quer demonstrar coisas. Sim, Clécio. Mostrar o quê? Paciência, uns 3 minutos. Eu vou mostrar essa tabela daqui a pouco. Tá? Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Ok. E a gente, ainda na aula anterior, encontramos essa super legal ideia de aplicações parciais, porque eu posso pensar como se fosse essa coisa aqui da comutatividade, como se fosse binária, esperando dois argumentos, mas visualizando bem o que está acontecendo aqui, na verdade ela só está esperando um argumento. E vai começar essa coisa de novo. Okay. Vamos lá. Ela está falando, me dê um inteiro qualquer que você quer, vamos chamar ele de A. Aí eu vou virar o quê? Vou virar essa coisa onde os livres x virarão A. Ok? Então, posso pensar como se fosse binária, só que de uma maneira que ela não vai receber um pacotinho de todos os dois argumentos dela no mesmo tempo, mas como se está recebendo os argumentos dela em passos, em etapas, e posso parar em qualquer etapa que quero. Posso não dar nenhum argumento para ela, ela já é uma proposição legal. Posso dar um argumento para ela, também uma proposição legal. Posso dar mais um argumento a essa coisa, também uma proposição legal. Agora não posso dar mais argumentos porque o tipo dessa proposição aqui não é como se fosse uma função. É uma equação. Não faz sentido falar, eu vou aplicar essa equação em tal inteiro. Okay? Essa coisa aqui, como, sei lá, aplicar essa no 32. Não faz sentido nenhum. Bugado. Ok? Dúvidas, brigas? Ok, bem, eu acho que com isso, sim, sim, sim. Se eu vou chamar o quê? Estou falando, qual das três linhas estudar? Peraí. Quando você fala chamar, está falando que está aplicando a função no argumento. É isso? Ok. Aqui tem duas aplicações, certo? Uma é aqui. E agora a pergunta é, se você aplicar essa função nesse argumento, que tipo de coisa vai retornar? Não, eu quero saber que vai retornar, que tipo de coisa vai retornar. Essa é uma função, esse é o argumento dela. Aplicando essa função aqui nesse argumento, que tipo de coisa eu vou receber de volta? Para responder nisso, preciso olhar qual o tipo dessa função, porque função não é um tipo. É sempre função de onde para onde. E essa função aqui pega inteiros e devolve a props. E eu dei para ela uma coisa que, felizmente, é inteiro. Então, toda essa coisa aqui é o que é? É uma prop, mas na verdade é mais ainda, porque essa coisa, qual é a cara dela? Para todo x, blá, 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 ok? Então, nesse sentido, ela é uma função. Ok? Então, nessa função, apliquei um bichinho e eu ganhei uma função. E agora, vamos olhar fora dessa parêntese. O que acontece? Esse bichinho que eu recebi, que é uma função de inteiros para equações, recebeu o quê? Um inteiro. É essa opinião que eu quero atacar muito. Tipo, é um preconceito considerar que é uma função necessariamente precisa trabalhar sempre receber para produzir. Não temos esse preconceito. Elas chamamos funções de cidadãos da primeira ordem, elas têm os mesmos inteiros com inteiros. Então, no mesmo que qualquer outro bichinho. No mesmo sentido que eu estou olhando 42, e você não vai falar 42 é incompleto, ele precisa trabalhar para fornecer algo para mim. Essa função, até essa aqui que eu escrevi pouco antes, essa aqui, se eu escrever apenas a f, não faz sentido você falar, a expressão f é incompleta, ela precisa receber um inteiro para virar algo útil. Não, ela já é algo útil. Ela já é algo com todos os direitos cidadão da primeira, não sei como falar, da primeira classe, primeira ordem, não sei. Não da primeira ordem, da primeira classe, acho que é chamado. Ok? Faz sentido? E essa coisa
seria bom dar uma olhada depois melhor sobre o próximo slide, onde reescrevi poucas essas duas ideias. Aqui eu tenho a versão descodificada de uma função, que seria aquela que recebe uma tripla de coisas, um pacotinho de 3 coisas, para finalmente devolver um bichinho de delta. E no lado tenho a versão codificada supostamente da mesma função. Não seria a mesma função exatamente porque os tipos são diferentes, mas temos essa correspondência entre as duas. Então, o cara que trabalha com essa versão tem muito mais liberdade de como trabalhar do que o cara que trabalha com a versão que C trabalharia ou Python trabalharia. Porque Python e C vai te obrigar, você não tem essa ideia de, ok, sei lá, vou aplicar 2 argumentos só. Você precisa fazer gambiarras para conseguir isso. Enquanto, quando você tem essa versão aqui, você pode falar, ok, a F, no final das contas, vai de alfa para essa coisa toda. Não quero nem olhar para lá ainda. Então, se eu dar um azinho para ela, ela vai devolver essa coisa. Então, essa coisa para mim já é algo útil. E agora, essa sendo função, essa então sendo função, de vita para algo, eu posso pegar qualquer bichinho B de tipo vita, como fiz aqui, e aplicar nela. Certo? Faz sentido para todos? Ok. Então, assim, eu ganho já 4 coisas aqui interessantes, 3 aplicações da F. Essas duas seriam o que a gente chama aplicações parciais, porque você não deu todos os argumentos que você poderia dar, mas você não tem nenhuma obrigação de fornecer todos eles. Enquanto esse cara aqui, para conseguir qualquer coisa a partir da F, ele vai precisar dar um argumento para ela, ok? Mas esse argumento aqui é uma tripla. Então ele vai precisar pegar os 3 bichinhos ABC, botar eles em um pacotinho de uma tripla, e agora só acaba sendo útil essa função para ele, supondo que útil aqui significa que ele quer obter um valorzinho do delta, certo? Um D do tipo delta. Brigas? Sim. Sim, sim. Ok, estava esperando ninguém perceber isso. Ok, e também, no mesmo tempo, alguém perceber. Eu não posso apagar isso, ok? No mesmo contexto, porque assim significa que eu teria 2 objetos, os 2 com o mesmo nome F, e esses objetos bem diferentes porque até são de tipo diferente, certo? Então preciso uma notação nos nomes que eu vou escolher para diferenciar essas duas. Poderia ser F', blá blá. Eu botei o chapeuzinho, vai ser a notação mais comum que eu vou usar. A gente vai perceber, na verdade, mais para frente, que eu posso definir esse operador aqui de chapeuzinho no sentido de ter uma função, que o trabalho dela seria, qual seria o trabalho do chapeuzinho aqui? Me dê qualquer função codificada e eu vou fazer um trabalho e devolver para você a versão dela descodificada. Porque pode ser que, por qualquer motivo, você tenha interesse em usar essa versão. Então, efetivamente, a gente vai ter, talvez estou correndo atrás do futuro um pouco aqui, mas a ideia seria, a gente vai ter uma maneira assim de 2 funções, vamos dizer assim, de Ankari, onde Ankari, na verdade, vou escrever os tipos. Vamos lá. Essa seria a versão ternária. Vou escrever a versão um pouco mais simples, que seria a binária, que é a primeira que acaba sendo interessante. Então, a ideia é que você tem alfa plus beta para alguma. Vou manter o delta como tipo final lá. E aqui, por outro lado, você tem esse tipo de função. Então, o que estou adiantando aqui é que, de fato, existem 2 funções que te levam daqui para cá e daqui para cá. E, obviamente, a maneira que estou escrevendo, eu estou considerando que aqui tem essas parênteses, onde uma é chamada Kari e a outra seria a Ankari. Agora, para não errar, essa é a Kari e essa seria a Ankari. E você pode pensar que, em vez de escrever Ankari F, eu poderia denotar isso com F, chapeuzinho, para me ajudar, talvez, na escrita. Mas seria só anotação. Opa, não dá para... Ih, ok. Acho que isso foi... ok. Dá para ver, sim. Faz sentido? Ok. Por enquanto, você pode pensar que é apenas um outro nome para não confundir, mas
ou uma convenção que cada vez que tem uma currificada, vou usar o chapeuzinho para referir à versão descurrificada dela. Okay? Outras brigas ou dúvidas? Sim. Desculpa, não ouvi absolutamente nada. Ok, ok, entendi. Vem a partir do nome do Haskell Kari, da mesma pessoa vem até o nome da linguagem Haskell. Não foi a primeira pessoa para perceber essa ideia, mas se popularizou isso demais, aí em homenagem a ele virou um verbo de currificar, currificação e tudo mais. A partir do nome, vou escrever aqui, Haskell Kari. Ok? Essa foi a dúvida mesmo? De onde vem o significado? O significado é exatamente isso. Então, currificar é o processo que pega uma função desse tipo, ela devolva a função desse tipo correspondente. Dá para ver? Não sei. E o descurrificar seria o contrário. Pega uma coisa desse tipo e devolva uma coisa desse tipo. A gente vai trabalhar com isso e a gente vai definir essas funções na disciplina de IRI. Certo? Então, acho que vai ficar mais claro lá. Mas, por enquanto, pensa que existem duas versões da mesma ideia de uma função. Posso trabalhar na maneira codificada, significando que vou ficar dando os argumentos um de cada vez, ou posso trabalhar na maneira descodificada, que vou dar todos num pacotinho, na mesma maneira que eu faço em C ou em Python. Ah, sim. Como é? O que significa codificar? Não. Codificar é um nome que significa só essa coisa. Codificar uma função seria pegar essa que está assim, fazer ela assim. Tá? E quando falo que existe, tem uma correspondência nas duas, significa que, na verdade, essas traduções que eu tenho, do cara que prefere trabalhar aqui e do cara que prefere trabalhar aqui, se eu pegar, traduzir assim e depois traduzir de volta, eu vou chegar na mesma função. Não seria como o Google Translate, sei lá, que você pega uma coisa, traduza para grego e depois de volta para português, e não tem nada a ver de onde você começou. Então, essas traduções, tanto essa quanto essa, vão acabar sendo identidades. Okay? Tá, essa parêntese abri um pouco mais do que eu queria. E pronto, acho que podemos já continuar finalmente com uma coisa mais nova. Alguma outra dúvida? Sim. Um, eu estou falando que essas duas funções, que temos uma correspondência entre esse mundo aqui. Cadê o mundo? Entre esse mundo aqui, opa, foi mal. Entre esse mundo aqui e esse mundo aqui, temos uma correspondência. Em qual sentido? Você pode trabalhar nesse mundo, eu tenho maneira de traduzir qualquer coisa que eu estou fazendo lá dentro desse mundo aqui. Então tem uma correspondência nesse sentido. Cada coisa que tu faz é tradutível para o meu mundo, é cada coisa que eu faço tradutível sem perder informação nessa tradução. Isso é o que eu quis dizer com correspondência. Ok? De fato, o processo que traduz essa função para essa função é chamado codificação, e o processo contrário, descodificação. Okay? Sim. Como é? Alguém me ajuda aqui? Qual das duas você vai usar? Peraí, não. Depende do teu conforto. Se você está num lugar onde você prefere dar... isso vai... Na verdade, um segundo. Hadla? Sim. Eu acho que... Vamos lá. Quem acha que seria... Se precisa escolher trabalhar no resto da tua vida uma das duas versões? Eu estou curioso. Quem escolheria a esquerda? A maneira descodificada? Ok. Pronto. Quem escolheria a codificada? Menos gente, mas pouco menos. Então, ainda tem briga. É estranho, porque eu acredito que nesse momento que a gente está agora, com o conhecimento que a gente tem até agora, é muito difícil defender usar isso. E contra isso, certo? Porque cada vez que você... Parece que só tem vantagem, certo? Porque cada vez que você vai chamar tua função assim,
certo? Eu vou apenas escrever isso, eu consegui a mesma coisa que você conseguiu. Então, se alguém que está defendendo que vai preferir isso, tem alguma ideia de como defender isso, pode levantar a mão para dar alguma ideia, mas prestem atenção, que eu já vou adiantar algo. A única maneira que você tem para usar essa função que você quer usar é essa, e eu já tenho maneira que inclusive usa menos caracteres, certo? Muito mais curta para escrever, vou escrever apenas F, A, B, C, para a coisa que você escreveu F, abre parêntese, A, vírgula, B, vírgula, C, fecha parêntese. Então, tudo que você consegue assim, eu consigo assim, é com menos caracteres ainda. Então, o mistério deveria ser porque alguém gostaria de trabalhar com essa coisa. Agora, para defender a outra coisa, a parte direita, você fala, olha, eu consigo tudo que você consegue e ainda mais, eu tenho acesso nessas duas que você nem imagina na tua vida. Como você conseguiria essa coisa aqui? Ou, sei lá, essa coisa aqui? Você deveria definir uma outra função, sei lá, G, de dois argumentos, onde chamaria F, que fixaria, sei lá, um certo U no lugar do primeiro argumento dela, e depois ser assim, mais ou menos assim, G de XY igual blá. E você, depois de tudo isso, ia falar, agora vou chamar a G com o argumento B e C. Aqui deveria ser A, desculpa. E você fez tudo isso, definiu uma nova função, precisou pensar um nome legal, nem foi legal esse G, é completamente doido. Enquanto eu fiz só isso, FAB, eu já tenho, desculpa, FA, e eu já consegui essa coisa. Similarmente sobre isso, ok? Então, nesse momento, o que é difícil imaginar é como defender isso se essa coisa faz tudo o que ela faz, ainda mais e com conforto até sintático. E talvez vamos chegar em FC1 ainda em algum momento para apreciar isso, porque as duas versões são úteis, só que nesse momento eu não tenho as ferramentas, a gente não conhece o mundo ainda, onde essa coisa tem vantagens contra ela. Agora, vou perguntar novamente, honestamente, certo? Não tem pontos aqui para julgar algo. Depois desse papo também, se você precisa escolher uma das duas coisas da tua vida, quem escolheria a esquerda? Mãos. Eu fui tão convincente assim, só tem duas pessoas que não mudaram de ideia, três. Tá. Espero durante o uso dessas coisas vocês mudarem de ideia também, inclusive com o uso das duas linguagens que a gente vai ficar usando na disciplina. Ok, então convertei já uns de vocês e como falei, não seria, felizmente, a gente não vai precisar fazer uma escolha. A gente vai ter uso para as duas versões. Ainda bem, que coisa legal, temos como traduzir uma de outra para qualquer momento. Então, se eu quero trabalhar com essa versão e minha função é dessa, eu vou chamar aqui o Kari e pronto, vou trabalhar assim. E eu, vice-versa, contrário, sobre Ankari. Vou encerrar aqui essa conversa, tem muito para abrir, a gente não vai conseguir ver nada de novo. Se vai, fale. Uma dúvida. Ele, nessa transferência, ele vai do último tópico e ele vai descer para o F de A, B, A. Tópico? Como assim último tópico? Né? Ele vai pegar Ele quem? Ele quem? A função. Ok, ela. Ok, sim. A, B, C, desculpa, maior ou menor, e ela vai começar de baixo para cima, ou ela vai... Peraí, tu tá na esquerda ou na direita? Da esquerda, a descodificada. A da esquerda, ela não vai pegar o A, o B e o C, ela vai receber um pacotinho, certo? E quando você for codificar ela vai começar... A gente vai definir as duas, ainda não defini. Então vamos fazer esse trabalho um pouco mais para frente. Acho que daqui uma semana ou duas a gente vai definir essas. Mas por enquanto, eu estou pedindo assim, só uma confiança que dá para fazer, certo? Ok, então, finalmente, quero voltar aqui para essa última teorema que a gente está tentando demonstrar, que seria a unicidade de identidade aditiva. E a primeira coisa, preciso saber o que significa essa coisa que eu quero demonstrar. Significa, para todo UV, tenho essa coisa, certo? Se o UV são legais, então são iguais. Essa vai ser sempre o padrão de quando eu quero demonstrar a unicidade de algo. Essa maneira de demonstrar, vamos chamar de demonstração por Fight Club, esse estilo de demonstrar. Não um comando novo, porque no final das contas não fiz nada especial, eu só usei os comandos que eu tinha. Ou seja, para atacar o para todo, ou suponha para atacar a implicação que surgiu em algum canto aqui que não estou vendo. Pronto, com o primeiro seja, essa coisa aqui ficou atualizada, virou assim. Com o segundo seja bem inteiro, essa coisa foi atualizada, virou assim. E agora tem uma implicação, então eu quero supor isso.
Aconteceu? Então agora meu alvo é só essa igualdade. E agora a gente está parado. Não sabemos como continuar. Por quê? Porque nos meus dados eu tenho algo que não sei como usar, que é uma conjunção. Estamos ok, sincronizamos agora finalmente com o fim da última aula. Ok. E agora a ideia seria voltar para essa tabela que alguém queria ver e discutir um pouco. Eu acho que a gente tem mais uma coisa descoberta aqui que eu esqueci de atualizar. Alguém pode me ajudar? Temos. Obrigado, era exatamente isso. Então, esses comentários já estão escritos antes, vocês vão achar lá. Vamos lembrar o que significa um nome válido. Aqui que tem essa escolha para escolher nome, mãos. Quais nomes são válidos? Mais mãos. Olha, funcionou primeira vez. Sim, teu nome? Moisés, sim. Exatamente. Um nome disponível, que nesse sentido seria um nome que não está ocupado nos dados. Se eu tenho nos meus dados um inteiro A, eu não posso escolher o A. E agora a segunda pergunta, que eu considero implícita a resposta dela. Mesmo assim, observação, eu não vou ter essa liberdade, porque no final das contas, mesmo um nome sendo válido para uma máquina, para um sistema lógico e tudo mais, pode acabar sendo uma escolha muito ruim, porque nosso objetivo é comunicar com humanos. E quando a gente programa, escreve um programa, na verdade, a ideia é pensar no jeito humano, certo? Então, a gente vai começar tendo uns hábitos saudáveis sobre a escolha das variáveis, ok? Mas a resposta sobre minha pergunta era exatamente o que Moisés falou, certo? Qualquer coisa disponível vai ser um nome legal. Dos nomes que a gente concordou desde o início, que esses são os nomes que a gente usa para variáveis em geral, ok? Bem, então, na verdade, tem mais uma coisa que sabemos como fazer. Peço paciência sobre os problemas do projetor, que seria exatamente como usar essa. E vou abrir pouco espaço aqui para começar a escrever isso. Então, alguém vai falar para mim como usar esse exercício, usar o... Se eu tenho nos meus dados essa proposição, o que eu posso fazer, como posso usar ela para ganhar algo que eu não poderia ganhar se não tivesse, certo? Essa proposição. Ok. Ok, tu está respondendo nessa pergunta. Se eu quero defender, olha, de fato, para todo inteiro x, para todo x do tipo tal, x é legal, eu vou falar, me dê um x, um u, sei lá, eu vou mostrar que o u é legal. Mas agora eu tenho nas minhas mãos garantido o fato que todo bichinho do tipo alfa é legal. Como eu posso usar isso? Sim, mãos, Enzo. Você aplica isso a qual argumento? Mas qual dos... Não está enxergando? Sim, mas tipo, qual é o... Que tipo de coisa você vai alimentar para essa função? O bichinho válido que a gente tem. O bichinho o quê? Válido. Válido em qual sentido? A gente não tem o seja, aí vamos dizer que ele é B. Aí a gente diz que o B é o X. Mas de que tipo? Minha pergunta é qual tipo do B nesse caso? Ou o tipo do A, sei lá o quê? No nosso caso é inteiro. No nosso caso inteiro, no caso geral, seria o alfa, certo? Ok. Faz sentido isso para todos? Ok. E, então, quantas maneiras você tem para usar essa função? Tipo, vamos pensar que isso como um joguinho, certo? Quais movimentos são válidos a partir dessa observação de Enzo, que ele está falando como usar funções, desculpa, não funções, no caso, para todos. Quantas maneiras você tem para usar isso? Tá falando duas? Tu acha duas? Fez assim? Por que só duas? Não, peraí. Tu tá... tava... Ok, me perdoa. Pode causar confusão abrir tanta parênteses sobre esse assunto, certo? Mas a ideia é que essa função, certo? Ou essa proposição que tem universal, eu posso usar, você pode acabar pensando numa maneira ou na outra, mas a ideia é quantas maneiras você pode usar. A pergunta, efetivamente, é quantos argumentos você pode dar para ela. Não questão para essa, eu vou dar, sei lá, um ou dois, mas quantas opções você tem para o argumento dela. Agora eu falei melhor.
E agora quero ver mais mãos. E estou ainda no contexto abstrato, não quero falar de inteiros agora, tá? Meu tipo é um tipo alfa, não sei quem é. Quero falar uma resposta que vale para, sim, em forma geral, referindo ao tipo alfa. Alguém que não falou ainda? Sim, lá, por que baixou a mão? Sério? Ok. Fala de novo. Bora lá. Teu nome? Eduardo, fala de novo. Mas essa é a resposta para outra pergunta. Seria a pergunta: quais são as válidas entradas aqui? De fato, qualquer habitante do tipo alfa, ok? Minha pergunta é quase igual, mas quero só mudar um pouco da resposta para virar correta. Quantas opções eu tenho aqui? Sim, é Mileni. Isso. Fale. Uma, qual? Não. Não tem o x aqui, cuidado. Esse x é um ligador de variável, não existe x aqui. Não está falando que o x é legal. Está falando para qualquer habitante do alfa. Está falando efetivamente isso aqui. Todos os habitantes do alfa são legais. Presta atenção que eu não usei x na minha frase. Hein? Isso significa que aqui, com certeza, não fala algo sobre algum específico habitante chamado x. Aqui está dizendo que todos os habitantes do alfa são legais. Para formalizar essa ideia, porque normalmente eu vou precisar referir a esses habitantes lá, eu ia falar isso assim: para todo habitante x do tipo alfa, o x é legal. Mas essa frase inteira que eu falei não fala algo sobre um certo x. Não tenho x aqui. Poderia trocar esse x por y, por exemplo? Opa, aqui seria a mesma coisa. Por isso é melhor visualizar isso apenas como uma ligação aqui. Para todo habitante tipo alfa aqui, esse habitante tem a propriedade φ. Ele é legal, ele é, sei lá o quê. Ok? Minha pergunta é quantas? Ok? Então eu quero uma resposta numérica. Teu nome, de novo? Arthur. Infinitas o quê? Infinitas vezes? Peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, tem uma briga aqui. Em quantas maneiras você pode ir daqui até, sei lá, Porta Negra? Você pode falar em infinitas maneiras, mas o que significa infinitas vezes? Você vai voltar? Não, um segundo. Eu estou comprando uma nova briga contigo. Esse vezes, qual é o papel dela? Eu não perguntei quantas vezes vamos fazer algo. Então, ok. É uma quantidade infinita. Ok. Habitantes. Quem disse? Mas isso significa que outra coisa falar, eu não sei quantos tenho. Parece que você está falando, como eu não sei quantos habitantes tem, tenho infinitos. Não, peraí, tu está confundindo muitas coisas aqui. Probabilidade e permutações não tem nada a ver com o que... No nosso caso anterior, a gente estava usando Os inteiros. Um para tudo, x, aí dentro do para tudo x e um para tudo y, certo? Aí, tipo, exemplificando mais ainda, botando em outro caso, nós teríamos um para tudo z, indo para esse para tudo x e outro para Eu estou entendendo o que você está tentando falar, mas... Seria mais ou menos uma ideia daqueles construtores. Mas não, isso não corresponde à minha pergunta, certo? A minha pergunta é quantas opções você tem para dar como argumento nessa coisa. Quero uma resposta meio numérica. 5? Aí é justamente esse ponto. O infinito. Porque tipo, nós teremos muitas formas de fazer essa aplicação. Tipo, para todo x, aí para todo x, todo y, aí... Quem falou que tem para todo y depois? Estou falando daquele exemplo anterior. Não, mas eu estou num lugar para todo x, φ de x. Esse φ de x poderia ser uma coisa atômica. Tipo, o x é legal, acabou, não tem... Mas só que eu acho que depende de como está sendo aplicado. Também, mas só que, a princípio, na minha cabeça faz sentido ter meio que aquela ideia de construtor, onde nós temos um Peraí, é a quarta palavra estranha que você está usando aqui, tipo construtor, probabilidade. Está confundindo muito. Eu acho que você tem uma ideia na sua cabeça, mas tentando comunicar isso, você usa umas palavras muito erradas nesse contexto. Aí, por isso estou comprando essa briga para a gente eliminar esses usos. Quantidade. Quero uma coisa que o type da tua resposta precisa ser quantidade, precisa ser um número natural ou algo que parece quantidade. Tudo que você falou não sei, 3 opções que tenho quantas? Ok.
Ah, se você soubesse quem é o alfa, se o alfa fosse inteiro, talvez a resposta seria certa. Tem uma infinidade de maneiras, mas você não sabe disso, ok? Se eu tivesse perguntado sobre o inteiro, a resposta seria infinitas. Como a resposta mais global, mais abstrata aqui? Sim, é Gabriel. Todas as propriedades que a gente demonstrou, tipo usar a identidade R. Tá, espera. Não. Quero uma resposta numérica. Quantas opções você tem? Não? Retira? Ok. Só pessoas com respostas de tipo numérico, ok? Sim? Seria a quantidade exata de elementos que tipo alfa tem. Perfeito. Tantas quantos os habitantes do alfa, ok? Faz sentido? Para todos? Então, para dar um exemplo onde não seria infinito, talvez o alfa é o bool, certo? O bool é um tipo que tem só habitantes, o true e o false. Se você está falando para cada booleano algo acontece, você efetivamente tem só dois argumentos que você pode dar para essa função. Ou o true ou o false. Não tem uma infinidade de opções, ok? Sim. Você pode repetir isso, por favor? Qual? Vou repetir o que teu colega falou. Teu nome? Como é? Anthony. O que Anthony falou. Tenho tantas opções quanto os habitantes de alfa. Porque para exemplificar isso nos inteiros, se você dar o 42 para essa coisa, você vai ganhar o quê? Que o 42 tem a propriedade φ. Vamos falar ter a propriedade φ, apelido, é legal. Você vai ganhar com o 42 é legal. Você pode dar também para ele o menos 502. Você vai ganhar outra coisa, que o menos 502 é legal. Quantas opções você tem para válidos argumentos dele? Qualquer habitante do tipo alfa é um argumento válido. Exatamente por isso que faz sentido chamar essa coisa de função, porque quando você fala função de tipo alfa, blá, 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 essa função não tem o direito de falar, não vou aceitar esse habitante do tipo alfa, não gosto dele, me dê outro. Uma das obrigações de função é para qualquer habitante da entrada dela, do domínio dela, ela fornecer uma resposta que precisa habitar o codomínio dela, certo? Então aqui seria exatamente isso. Supostamente, se você já está discutindo uma proposição que está falando todos os bichinhos de tipo alfa, blá, blá, você já sabe qual é o tipo alfa, você sabe os habitantes dele e tudo mais. Não faz sentido falar, sei lá, eu acho que todos os habitantes do tipo desconhecido têm uma propriedade. Qual tipo está falando? Não sei. Aí isso não vai compilar nunca. Faz sentido? Ok. Ok. Então, sabemos como utilizar essa coisa, então. Utilizamos com a aplicação. Eu vou escrever aqui só a aplicação. Ou poderia escrever, talvez... vou escrever aqui a aplicação. E não sabemos nada mais, certo? Sobre isso, na verdade, a gente tem umas propriedades que a gente discutiu na aula anterior. Temos que ela é uma relação de equivalência, que significa que ela é... Alguém pode falar para mim? Reflexiva? Transitiva é mais uma coisa. Não, peraí. 3 coisas significam que ela é relação de equivalência: reflexividade, transitividade e simetria. E a quarta coisa que destaca a igualdade para falar, olha, é muito mais do que apenas uma relação de equivalência, é a substituição, que podemos substituir iguais por iguais, ok? Então, eu quero agora consultar ideias, o que vocês acham, como que poderia usar essa coisa, que na verdade é aquela que eu preciso para meu teorema aqui, certo? O teorema parou porque nos meus dados você tem uma conjunção. Eu sei que o A é a identidade da soma e conjunção com B é a identidade da soma. O que eu deveria ser capaz de conseguir agora que eu tenho esse pacotinho de informações? Mãos. Teu nome? Sim. Luiz o quê? Luiz Carlos, fala. Sim, esse pacotinho tem informação lá, certo? 2 informações, na verdade. Eu deveria ser capaz de, à minha vontade, extrair a parte esquerda. Também deveria ser capaz de extrair a parte direita. Pode ser que eu vou usar só uma. Pode ser que eu estou muito ansioso, que assim que eu vou receber esse pacotinho nos meus dados, vou extrair a parte esquerda, vou extrair a parte direita, ou eu tenho 2. Ok? Mas pode ser que eu vou precisar só uma para minha demonstração. E nesse sentido, seria meio lixo, assim, meio redundante extrair a parte direita de um pacotinho se eu não vou precisar dela. Faz sentido tudo isso? Ok. Então, agora que estamos estabelecendo comandos de demonstrações aqui, qual seria uma ideia boa sobre essa parte aqui?
Sim? Mesmo que é o do ou, você escolhe um lado ou outro. Um segundo. Do ou está falando como usar o ou? Seria, no caso, como atacar, seria Ok. como usar do i. Ok. Gabriel, está percebendo uma relação que tem aqui bem íntima entre esses dois caras, onde o que aconteceu em atacar a disjunção acaba sendo parecido com como usar a conjunção. Isso não é uma coincidência. Efetivamente, então, aqui, como atacava uma disjunção? Eu tenho duas maneiras, porque eu posso escolher a parte esquerda, posso escolher a parte direita. Tenho dois comandos que estão aqui. Aqui também, então, vou ter dois comandos, que eu vou escrever assim. Só que, tecnicamente, preciso falar, extrair a esquerda e a direita de qual dado que estou querendo usar. Pode ser que nos meus dados tenha 8 conjunções. Certo? Ok, vou extrair a parte esquerda desse pacotinho aqui. Certo? Faz sentido isso? Ok, então aqui tenho, de fato, um argumento. Por que não tinha isso aqui? Sim? Porque você só poderia ter um ou outro, não teria mais argumentos. Como assim? Não exatamente. Vamos perceber o que está acontecendo. Aqui estou atacando, certo? Sim? Traduz o que ele falou? Ele vai mexer no seu alvo. Sim, no meu alvo tenho sempre uma proposição que quero demonstrar, certo? Então não faz sentido falar qual delas eu estou atacando a única coisa que tem no meu alvo. A gente poderia trabalhar um sisteminha que entende mais que um alvo, mas é mais confortável falar, pressupor que meu alvo é sempre um, e como que eu vou imitar aquele que tem mais que um alvo? Ok, tenho dois jogos para ganhar, cada um com seu alvo, certo? Vou matar esse jogo aqui, vou matar essa demonstração, depois vou entrar no próximo, no próximo, no próximo. Então posso pensar que cada vez quero demonstrar exatamente uma coisa, e por isso não preciso falar qual disjunção estou atacando. Estou atacando a única coisa que está no meu alvo, ok? Enquanto aqui, nos meus dados, posso ter bem mais que um, exatamente por isso preciso falar qual é o cara que estou usando para extrair essa informação. E agora vamos entrar na mente assim malandra de como responder no Enem, porque eu consegui eliminar o ABC e parece que o CDE tem essa mentalidade. Qual parece ser o mais fácil para responder agora depois dessa conversa? Teu? Para usar o ou. Exatamente. Porque a gente viu que esses caras aqui têm essa relação íntima, tem uma dualidade entre eles. Não vou explicar essa palavra ainda, faz parte de toda a disciplina. E essa coisa aqui pareceu tendo uma relação íntima aqui. O papel da disjunção, quando ela tem é algo para usar, é parecido com o papel da conjunção quando é para atacar. Eu já sei como atacar a conjunção, então estou esperando que talvez aqui vai ter uma coisa parecida. Vamos lembrar como estou atacando conjunções. Até no coração faz sentido isso. Eu quero demonstrar um pacotinho de proposições, certo? Demonstrar a conjunção de P e Q. Então, preciso fazer o quê? Vou separar esse em dois novos jogos, onde eu preciso fechar os dois, tá? Não posso falar, quero demonstrar P e Q, vou escolher a mais fácil das duas, vou falar, ok, pronto, vou escolher demonstrar essa. Não estou escolhendo qual vou demonstrar, ok? Não estou fazendo uma escolha aqui. Estou apenas separando o meu alvo em dois novos jogos, meu joguinho em dois novos joguinhos, e eu preciso demonstrar os dois. Se eu demonstrar só o primeiro, não tenho o direito de falar que convenci alguém sobre a conjunção P e Q. Ok? Sentido? Faz? Ok. Então, aqui vai ser a mesma coisa. No final das contas, vamos lá. Eu quero saber como que eu vou conseguir usar a disjunção. Então, nos meus dados caiu uma informação que é mais fraca do que se tivesse caído a informação P. Se eu soubesse P, ok, poderia usar o P para fazer coisas. Se eu soubesse Q, poderia usar o Q para fazer coisas. E agora cai na minha mesa uma informação que é meio ambígua. Ela garanta P ou Q, mas eu não sei qual das duas é. E seria muito errado pensar que eu tenho o direito de escolher qual é. Se eu pensar que aqui eu posso escolher do meu uso, certo? A minha ferramenta lá para usar para a minha demonstração, que eu vou escolher a parte esquerda, é como se, na verdade, eu tivesse as duas e estou nessa maneira. Mas não tenho as duas. É muito interessante pensar nessa ideia de matar o bicho lá com as armas que eu tenho nos meus dados. E nesse caso, essa arma aqui
corresponde em que essa arma aqui? É um pacotinho onde garantidamente dentro tem duas armas. A arma chamada P e a arma chamada Q. Ok? Enquanto essa coisa aqui é um pacotinho também, só que é rotulado lá, olha, aqui garanto que quando você vai abrir essa coisa, você vai achar uma arma de tipo P ou uma arma de tipo Q, mas não sei qual das duas é. Faz sentido essa metáfora? E quando estou escrevendo minha demonstração, a pessoa que vai seguir minhas ideias, seja blá, suponha tal coisa, faça aquilo, blá, blá. Em algum momento, eu vou precisar falar para essa pessoa como agir abrindo essa caixa. Exatamente por esse motivo, eu preciso dar instruções para os dois casos possíveis. Para os dois casos, mesmo que é disjunção, a pessoa que vai abrir essa caixa precisa saber como continuar a partir desse momento, se ela encontrar a proposição P dentro ou se encontrar a proposição Q dentro. Exatamente por isso a situação é exatamente parecida com o que aconteceu lá no Split, onde eu vou precisar agora, então, proceder, abrir dois novos joguinhos, onde vou falar, olha, se abrindo você achou o P, aqui é essa maneira que você vai usar para demonstrar essa coisa. E também, se por acaso achou o que, é assim que você vai fazer para fazer a sua demonstração. Cuidado, porque é um erro muito comum pensar, é disjunção, então uma das duas vai ser essa. Não, se você escolher qual é, na verdade você está falando sobre conjunção. Certo? Você não tem o direito de falar, nessa caixa misteriosa que está escrito que vai ser P ou Q, eu escolho que na verdade vai ser P. Não, você precisa contar para as duas possibilidades. E o comando que vamos usar aqui seria separar em casos. Separe em casos. Um segundo. Porque, novamente, todas essas que estou querendo usar algo vão ter essa ideia. Eu preciso falar qual é o dado que estou usando, porque pode ser que tenha mais que uma disjunção lá. Então, não faz sentido separar em casos e pronto, você vai entender quais são os casos. Então, eu preciso falar, separa em casos a partir de, ou sei lá, através de tal disjunção. Não sei, não quero poluir muito esse comando. A partir de faz sentido em português? Faz? Ok. A partir de. E aqui vai ser a coisa que eu vou usar. Ok? Sim, brigas. Sim. Qual seria a diferença entre separar em casos e split? Em qual sentido? Porque, teoricamente, quando eu estou fazendo um split, eu estou dividindo em dois casos. Sim. Não são casos. Um segundo. Vamos chamar esse o split para facilitar a nossa comunicação. Quando você está querendo demonstrar uma conjunção, você separa a tua demonstração em duas partes. E você precisa fazer a parte primeira, demonstrar a parte primeira e a parte segunda. Quando você está separando em casos, você tem dois casos. Caso que a informação que você teve acabou sendo a parte esquerda, P, precisa demonstrar isso. Caso que foi em direita, precisa mostrar isso. Efetivamente, a resposta da pergunta é que uma coisa é ataque de conjunção, a outra coisa é uso de disjunção, certo? O efeito é bem parecido, porque no final das contas você tem uma demonstração e agora você tem duas, e você precisa fechar as duas. Isso faz sentido? Mas no caso da conjunção, no final vai ser um caso que pode escolher e o outro fica excluído, mas eu tenho que fazer um outro caso. Peraí, tu tá em qual das quatro aqui? Na conjunção. Qual das duas? Na como usar. Ok? Então, aqui na conjunção, você está tendo uma conjunção, você tem o direito de falar, vou extrair a parte esquerda. Pronto, você ganhou o quê? P. Mas não perdeu o pacotinho. Você pode falar, ok, agora quero extrair a parte direita. Você ganhou o quê? Quero extrair a parte esquerda de novo. Ok, fique à vontade. Faz sentido? Ok. Outras dúvidas? Vou assim. Sim, Enzo. Aham. Haveria diferença entre escrever P ou Q ou escrever ou P? Ok, boa pergunta. Normalmente em português, quando você fala ou outras línguas parecidas, quando você fala ou P ou Q, meio que o significado é meio diferente, né? Porque você está enfatizando que não vai ser os dois. Enquanto em matemática, quando a gente fala disjunção sem falar algo ou sempre, por exemplo, que seria esse chamado XOR, o que você está
E, assim, a piadinha interna é que podemos chamar isso de show, para traduzir isso em português. E a ideia que corresponde na ideia de, olha, aqui, se eu voltar na minha metáfora do pacotinho, que tem informação que você não sabe exatamente o que tem dentro. A diferença dessa caixinha que você está falando seria a seguinte: você vai abrir e ou você vai achar dentro o P e também a informação que o que não vale, ou o que e também a informação que, certo? É diferente. E faz sentido, então, vamos ver o que está acontecendo, porque aqui, esse homework era para pensar nesse tipo de coisa. Então, o que Enzo está falando aqui é que estão faltando coisas, porque talvez eu vou querer descrever uma proposição que não encaixa nenhuma delas, que seria, sei lá, esse show, por exemplo. Entendemos todos esse show? O nome oficial dele é XOR, ok? Disjunção exclusiva, que a ideia é que eu garanto que uma das duas é válida, eu não sei qual, mas é apenas uma das duas que é válida, ok? E podemos formar mais coisinhas, por exemplo, a gente já quase encontrou uma que tem a ver com existência única, e a gente poderia falar, peraí, aqui tem para todo X algo acontece, existe um X, pelo menos um, tal que algo acontece. Cadê uma ideia para falar existe exatamente um X? Talvez eu vou querer falar isso. Ou cadê uma ideia para falar existem exatamente dois caras que têm essa propriedade? Nem um, nem três, dois. Então, a pergunta seria se a gente precisa mais conectivos aqui. E a ideia é que se a gente conseguir capturar com poucos conectivos uma linguagem que nos permite expressar qualquer uma dessas coisas, a gente vai falar o quê? Vamos estabelecer esses poucos conectivos aqui, estabelecer regras sobre eles e definir os outros em termos desses poucos. Então, alguém poderia sugerir uma ideia de como que poderia definir essa sugestão de Enzo aqui, usando as outras coisas que eu tenho. Vou dar um minuto para todo mundo pensar. Então, quero escrever uma formulazinha em termos de P e Q, claro, onde o significado dela vai acabar sendo essa ideia de Enzo aqui, ou P ou Q, mas não pode ser os dois, usando as coisas que tem até aqui. Esse é uma atividade, um trabalho, um exercício, sei lá, na ideia de, para a gente apreciar que com poucas primitivas ideias de formular proposições, a gente consegue formular proposições que parecem impossíveis de comunicar na nossa linguagem. Nossa linguagem vai acabar tendo poucas coisas, menos que essas. Porque umas que escrevi lá, já, na verdade, posso descrever em termos de outras. E para quem já viu umas coisas de malditas tabelas de verdade, prometo que vocês vão errar se vocês pensar quais dessas posso descrever em termos de quais. Mas vamos lá. Minha pergunta atual é a seguinte: como poderia escrever algo para capturar esse significado aqui? Vou dar mais uns segundos para pensar, enquanto aproveito para reescrever isso. Essa frasinha show fica, o que acontece aqui fica entre aqui, certo? O nome bem comum disso seria o XOR, que seria a disjunção exclusiva. Mas, enfim, entendemos a ideia. A pergunta é como posso definir isso. Então, eu quero definir isso. Tá? Isso é importante. Eu quero definir essa coisa para ficar com esse alívio que não vou precisar adicionar mais uma coisa para aprender como atacar, como usar e tudo mais. Mãos. Esqueci do nome. Álvaro. Isso. Isso não terminou. Quando você fala para algum, isso corresponde não existe, certo? Existe. Quando existe um P. Existe o quê? Peraí, o P é uma proposição. Cuidado aí, porque normalmente quando a gente fala existe, são objetinhos de certos tipos alfa. E a ideia é que até para você, a pessoa que anunciou isso, Enzo, que no vocabulário dele ele tem isso, certo? Obviamente ele usou essa coisa. Ele falou P, qual tipo desse P o que é aqui? Não são objetos tipo alfa. O alfa poderia ser inteiro. O que significaria 3 ou 5? Isso não compila. Ok? São proposições. Então aqui é implícito que já sei o que significa P.
é uma proposição que significa, sei lá, uma coisa. Eu já sei o que significa P. Eu já sei o que significa Q. E agora estou tentando descrever o significado dessa frase, sabendo o que significam essas duas, ok? Usando minha linguagem que eu tenho até agora, certo? Sim, do nome esqueci? Luiz Felipe, pode falar. Seria P e não Q, ou não P e Q. Ok, uma tentativa bem boa. P, tu falou de novo, ou, P e não Q, e, é isso? Ok. ou não P e Q. Quem concorda aqui? Para manter a... Ok, já vou trocar a ordem que você falou. Seria o que? Vou escrever assim. E não P. Quem concorda com isso? Tem bastante. Ok. Essa coisa nem compila. Por que não compila? Sim? Ok. Estão aparecendo uns conectivos binários, onde não estabeleci entre eles como eles ganham as brigas. Aqui é assim, ou será que é assim? Não sei como é. Então isso não compila. Entre o ou e o i, a disjunção e a conjunção, mesmo que a maioria das linguagens de programação faz uma escolha, você precisa lembrar qual foi, infelizmente não muito consistente essa escolha, costuma ser que a conjunção pega um pouco mais forte. Aqui a gente não vai fazer isso. Não quero nunca ficar lembrando o que a gente concordou sobre disjunção e conjunção. Então, preciso de parênteses. Então, vou voltar para o Luiz Felipe perguntar onde que são os parênteses aqui. É meio óbvio. Antes do P, do primeiro P, e depois do primeiro Q. E antes do segundo Q, e depois do Muito bem, ok? Faz sentido isso para... É briga? Qual é a briga? Eu acho que não seria necessário na negação de quem é negação de quem também. Sim e não, porque normalmente a gente resolve as brigas sintáticas sobre precedência quando tem dois operadores binários brigando. Como que eles podem brigar? Você tem o operador aqui, um outro operador aqui, e tem três argumentos. Então, esses dois aqui vão ficar brigando sobre quem vai ganhar o cara no meio. Aqui, como seria uma outra maneira de parsear isso? Parsear. Okay? Sim, porque eu preciso dos parênteses porque preciso resolver esse conflito, certo? Aqui, você está falando que deveria ser assim. Assim, na verdade. Ok? É unário, e normalmente os unários, quando a gente escreve de forma prefixa, não poderia ser outra coisa, quizás não poderia ser isso. Mas se quiser, para ajudar a tua leitura, você poderia adicionar essas parentesinhas implícitas aqui, sem problema. Poderia falar, olha, aqui tem essas coisas implícitas. Ok? Isso não é questão de... pode pensar que isso é um acordo geral sobre quando tem um operador unário, e é isso que resolve tudo. Os unários vão pegar mais forte do que qualquer outra coisa. Mas é uma boa observação. Sim, outra ideia aqui? Teu nome de novo? Sim. Obrigado, obrigado. Alguém sentou em pé, pode falar. Está falando, tua sugestão é apagar essa coisa aqui? Não, porque olha, quando a gente fala ou P ou Q, ainda existe, quando o Enzo falou, ei, ou P ou Q, mas não os dois, certo? Ainda existe a possibilidade que o que aconteceu era o quê? Se eu pagar essa coisa, você está dando uma outra informação para mim. Você garanta o P, também garanta que não é o caso o Q. Enquanto essa frase fica justa e simétrica entre o P e o Q, certo? Não favorece um dos dois. Faz sentido a resposta? Ok. Outra maneira de descrever a mesma ideia. Enzo? É outra ideia. Sim, é isso que eu quero. Eu pensei em fazer mais ou menos parecido, sendo que ao invés de usar o conectivo do P e não Q e não P, eu colocaria o conectivo da duplicação no meio. Mas aí eu Ok, um segundo. Vamos evitar um pouco esse por enquanto. Vocês vão descobrir o porquê daqui a pouco. Eu quero uma outra maneira que usa os mesmos conectivos que a gente usou. Em vez de falar P e não Q, ou Q e não P, o que eu poderia falar? Poderia trocar, ok, não, ok, poderia trocar essa ordem aqui, poderia trocar esses dois, ok? Uma coisa um pouco mais essencial que acaba mudando essa ideia. No final das contas, qual a raça dessa proposição aqui? Disjunção, ok?
Queria se alguém consegue falar isso usando uma conjunção. João, Davi, acertei? Olha aí, fale. Não, tu tá mexendo com implicação. Quero ficar apenas com o que eu usei aqui também. Isso que é outra maneira. Mais mãos? João Emerson. Eu não sei, porque o que você descreveu foi muito complicado para mim. Fale a frase que eu estou falando. Faça vocês trabalho, fala para mim o resultado. É como que eu estou cobrando uma proposição e parece que você respondeu dando dicas para eu executar. Seria o quê? Sim, mas eu quero você falar a proposição para eu escrever. Como é? Não? Aham. E não, complicou demais já. Ah, tá, ok. Entendo o caminho que você está indo. A gente vai continuar essa briga daqui a pouco. Sim, teu nome? Carlos, falei. Não P e não Q. Isso já teria um conflito, porque quando eu falo ou P ou Q, uma das duas coisas vai acontecer. Enquanto se você falar não P e não Q, você está falando que nenhuma das duas coisas acontece. Então Enzo ia comprar uma briga contigo e falar, peraí, eu falei outra coisa. Você está falando que nenhuma das coisas acontece. Enzo falou exatamente uma das duas coisas acontece. Lá, teu nome? Teu nome não é parênteses. É parênteses mesmo. Teu nome. Gabriel, sim, Ferreira, fale. Muito bem. Quem trabalhou com esse tipo de diagraminhas lá de Enem, que tem umas perguntinhas lá de probabilidades e de lógica, sei lá o quê, tem essa ideia, no final das contas, parece que queremos descrever essa parte aqui, certo? E tem duas maneiras para escrever essa. Ou escrever primeiro isso e falar essa ou essa, isso corresponde nessa, ok? Ou eu posso falar, ei, é essa coisa aqui toda, mas tire essa parte aqui no meio. Isso corresponde na resposta de Gabriel Ferreira, isso. E vamos lá, fala de novo com a proposição. P ou Q. E não é o caso de ambas. Então, a primeira está dizendo que... Opa, segundo, vou apagar isso bem. A primeira versão aqui é uma disjunção que está falando ou vai ser o P junto com a informação que não vale o Q, ou vai ser o Q junto com a informação que não vale o P. É uma disjunção. A segunda está dizendo outra coisa. Está dizendo que são duas coisas que você sabe. Primeiramente, você sabe que uma das duas, o P e Q, e além disso, você sabe que não é o caso que você tem ambas. Agora, se essas duas são de fato equivalentes ou não, é uma coisa que precisamos defender, demonstrar, investigar e tudo mais. Então, não, preciso fazer essa escolha nesse momento, escolher qual das duas eu vou, vai ser o significado disso, e depois vira como, espero que até agora vocês tenham percebido o que significa essa cor nas notas, é homework atribuído durante a aula. Então, tenho duas perguntas aqui. Opa, ficou bem feio. Para investigar. Se essa coisa implica essa e se o contrário, certo? Mas a escolha que eu vou fazer agora para definir isso vai ser a primeira. Se eu acabar descobrindo que, na verdade, as duas são equivalentes, e chegar uma pessoa muito obcecada, sei lá, com conjunções, falar, por favor, use a outra, eu vou falar, ok, beleza, vou usar a outra como definição. Mas se eu descobrir que não são equivalentes, significa que eu vou precisar pensar qual das duas eu vou usar. Eu escolhi a primeira, por quanto vocês não sabem se são equivalentes ou não. Ok? Faz sentido? E eu trabalho para casa descobrir isso. Ok. Dúvidas? O que estamos fazendo, então, agora, nesse momento, é perceber que conseguimos definir novos, assim, conectivos, não primitivos. Os primitivos vão ser nessa primeira página. Milene, um segundo só. Segure tua dúvida, porque já vou querer adiantar, falar, olha, certas coisas daqui vão sair. E talvez não vai ser tanta surpresa o fato que essa coisa aqui vai sair.
E antes de... Estou devendo o microfone para você, me dê 2 minutos. Quero sugestões. Na verdade, um segundo. Milene, tua dúvida é sobre o que aconteceu aqui? Ou mais geral? Ainda onde? Ok. Então, segure um pouco mais a dúvida, certo? Porque não vai ter a ver com isso que eu estou falando. Assim que a gente fala isso, volto para brigar sobre o para todo. Aqui também não escrevi muito bem o que está acontecendo, certo? Botei um mapa, a ideia é, ei, alguma maneira vai achar para aplicar, ok? E essa era a tua dúvida? Justo, justo, justo. Não era para entender e o comando não vai ser isso. A ideia, quando escrevi isso, o que eu falei oralmente era o seguinte: a gente já viu como fazer isso com aquele exemplo e eu meio que pulei para cá. Então, essa coisa, por enquanto, não vou escrever assim no amarelo para não confundir, pensar que é um comando assim absoluto. Ok. Quero outras sugestões agora de como posso definir essa ideia de P é equivalente ao quê? Tem essa equivalência lógica, também às vezes chamada bi-implicação. Quero saber como definir ideias. Vou obrigar quem quer responder a escrever num papel antes a resposta que ele acha. Então a pergunta seria: o que eu vou escrever aqui? E o que eu tenho na minha disposição para descrever isso é todas essas coisas que eu tenho aqui e também não tenho nenhum motivo de evitar isso. Se eu achar uma maneira que usa isso, eu posso usar. As coisas que estou definindo são disponíveis para mim, para minhas definições posteriores a essa, certo? Então, quando eu estava aqui, na minha disposição eu tinha esses conectivos, tinha mais uma aqui que eu apaguei, tá? E agora que estou aqui, a minha disposição são todos esses, junto com essas coisas antes, ok? Como falei, quem está levantando mão precisa ter um papel também escrito uma resposta. Vou dar uns 20 segundos para escrever isso. Ou 30, bora 30. Sim. Não, peraí, porque estou devendo ainda o microfone para Milene. Mesmo que ela, na verdade, perguntou a pergunta dela, vamos voltar para ver isso daqui a pouco. Por enquanto, só quero candidatos aqui. Como posso escrever essa ideia? O P e o Q são equivalentes. Cuidado, são duas linhas que estou usando aqui. Não estou falando que elas significam a mesma proposição, não a intenção a mesma. A ideia é que são equivalentes, logicamente falando. Qualquer coisa que significa. A ideia é essa. Sim, vamos lá, mãos. Mãos. Tainá, sim. Seria P implica Q e Q implica P. Quem teve a mesma sugestão? Todo mundo ouviu? Muito bem. Quem acha que essa ideia é ruim? Ok. Tem uma briga só? Duas, ok? Deixa eu só primeiramente escrever isso. Essa e que implica P. Ok. Gabriel, qual o problema com isso? Que a gente não sabe ainda o que é implicar. Peraí. Tá falando que a gente não tem essas informações? Tá, mas a ideia... Ok, justo. Mas a ideia é que eu considero essas coisas que, tipo, como conhecidas, eu quero usar essas para falar isso. Então, você pensou que na minha pergunta você poderia usar só o e o i a negação? Cadê a negação? A mesma briga que você comprou sobre o fato que Tainá usou implicação, você deveria comprar também já na primeira resposta aqui, porque usou negação. E se você perceber aqui, eu não sei como nem usar nem como atacar a negação. Então, Eu tinha percebido isso, eu tinha pensado. ok, certo. Mas é o mesmo tipo de briga, certo? Então, essas coisas aqui, ok, por enquanto não sabemos, mas a ideia é que eu quero destacar os primitivos que vão ser nessa página dos definidos. De fato, a resposta da Tainá vai ser essa que vamos pegar aqui, e isso me dá muito prazer, por quê? Porque junto com o fato que eu apaguei isso daqui, eu tenho duas coisas menos que eu preciso aprender. Não preciso aprender comandos de como que eu vou usar a implicação, nem de como vou atacar a implicação, porque no final das contas, desculpa, falei implicação, quis dizer equivalência, porque bi-implicação, porque no final das contas, essa coisa é o quê? Que raça é isso? Marcos? Não, agora não. Calma.
Agora a minha pergunta, eu tenho uma dúvida. Qual é a raça dessa coisa aqui? Teu nome? William. Todas essas são proposições. Quando uso essa palavrinha entre nós, raça, estou falando qual é o conectivo principal dela, das possibilidades. Ela é uma disjunção, uma conjunção, implicação, negação, igualdade, equação, desculpa, quantificação universal, quantificação existencial, e acho que acabou a lista e não esqueci nada. Essa a resposta é qual é raça significa isso. Seria uma? Qual a implicação? Qual seria a parte esquerda da implicação e qual a parte direita? Está aqui escrita no... Como é? Tu está confundindo sua palavra, acho. Porque se você ver aqui, essa não é uma disjunção, essa é uma conjunção. Certo? Mas tua primeira resposta, quero atacar tua primeira resposta mesmo que você trocou para outra. Um segundo. Porque você falou implicação. E minha pergunta é para você perceber o problema aqui seria qual a parte esquerda da implicação, qual a parte direita. Se você olhar, por exemplo, nessa implicação, não faz sentido pensar que toda essa coisa aqui é uma implicação. Que a parte esquerda seria o quê? Ou abre parêntese pé, já acabou. E a parte direita seria o quê? Seria essa coisa estranha aqui. Certo? Então, de fato, essa proposição aqui é uma conjunção. Agora, se é conjunção de que coisas conjunção é, não me importa. A ideia é que quero tratar é ver apenas o principal cara, porque essa é a coisa que eu vou precisar usar ou atacar. Não faz sentido se eu quero demonstrar isso, falar, eu vou atacar essa parte aqui. Não, de jeito nenhum. Se teu alvo é esse aqui, a única coisa que você vale saber como demonstrar, como atacar essa coisa, é sobre conjunção. Se você sabe como atacar implicações, e na tua mesa você tem isso, neste momento, esse conhecimento é completamente inútil. Você precisa saber como usar a conjunção. Depois de atacar a conjunção, vão surgir na superfície lá as implicações, e aquele momento que você vai enxergar elas, vai falar, agora sei usar implicações. Mas não faz sentido pensar que nessa coisa você poderia começar falando, sei lá, suponha P. Isso não compila. Justo para todos? Essa não é uma implicação, é o que é uma conjunção. Conjunção de implicações, ninguém se importa agora. Não quero olhar tanto dentro do meu monstro, está aqui me atacando, quero matar a parte externa primeiro, e depois vão surgir os outros submonstros para matar depois. Por enquanto, estou querendo matar uma conjunção. Então, se eu sei como usar conjunções, e se eu sei como atacar conjunções, eu sei como usar isso e como atacar isso, porque no final das contas isso é que é uma conjunção disfarçada, com roupas de só uma implicação. Não, é uma conjunção, certo? Menos coisas para eu botar no meu sistema de demonstrações, menos coisas para implementar, se eu quero implementar um sistema desses, menos brigas para comprar, se eu quero vender minha ideia de como demonstrar coisas, e menos coisas para eu aprender, se eu quero escrever demonstrações matemáticas, certo? Sim, teu nome? O que ela falou? Ok. Justo, entendi. Então, aqui está ok? Tá ok? Ok. Fiquem me lembrando disso, porque talvez eu não vou perceber. De fato, quem está sentando mais para trás, essa parte aqui não é muito visível, né? É isso? Até aqui está visível para todos? Ou não? Sim? Júlia, está ok? Ok, então essa parte é só para evitar. Ok, vou tentar evitar, mas não prometo. Ok, vamos lá. Alguém tem sugestões de outras coisas para se livrar? Agora que estamos entendendo o que está acontecendo aqui nessa aula. Estamos tentando definir novas coisas. Será que eu posso jogar fora esse cara? Será que eu posso jogar fora esse, blá blá? Ok, vamos discutir um pouco sobre essa ideia aqui. Um segundo, ainda falta essa coisa, quero me livrar dessa rápido, porque essa coisa aqui também parece como função, e a ideia é que eu posso pensar na implicação P, que se eu tenho, que o P implica que posso pensar isso numa fábrica também de dados de tipo Q, onde o que eles precisam alimentar para garantir o quê? O P, certo? Então, essa coisa, posso pensar que é como se fosse uma função, onde eu dou para ela evidências, sei lá, do P, e ela devolve para mim evidências do quê? Certo? Então, para utilizar ela, eu preciso ter
garantia que o P vale. Então, se eu sei que o P implica Q, e se eu sei que o P vale, eu posso usar esses dois juntos, eu posso aplicar a implicação, função, no argumento do tipo P que eu tenho, para ganhar o Q. Faz sentido isso? Então, nesse sentido, aqui também seria, eu vou escrever uma vez, eu vou voltar para a briga da Milene, seria aplicar essa no isso para obter alguma coisa. O que eu vou obter lá, não faz sentido pensar, ok? Eu quero alguém falar para mim por que não. Não faz sentido pensar. É meio sutil essa coisa que eu vou fazer. Qual o problema com o que eu acabei de fazer aqui? Ok, já tem respostas. Estamos. Ok. Uma pergunta às vezes acontece. Tem alguém, como o nome disso? Esqueci. É colorblind. É uma coisa. Isso. Tem alguém daltônico aqui? Não? Ok, que bom. É muito difícil dar umas aulas minhas para quando tem pessoas daltônicas. Porque eu me baseio muito nas cores. Ok, nesse caso, minha pergunta está valendo para todos igualmente. Tem algum problema no que eu escrevi aqui? Vocês acham? Mais mãos. Mais mãos. Renan? Isso. Eu acredito que seja porque dá uma ilusão de escolha, que nem a gente colocaria no suponha P. A gente só pode escolher o que nesse caso, né? E obter buraco. Então, qual dos três buracos é mentiroso aqui? Terceiro. O terceiro, ok? Exatamente. Eu não tenho. Suponha P, a gente Não tem poderia evidência. falar, eu tenho uma função que transforma demonstrações de P para demonstrações de quê? Certo? Evidências de P para evidências de quê? Eu alimento para ele uma evidência de P e agora vou decidir que ele vai me dar uma outra proposição. Não, essa coisa promete, recebendo evidências de P, eu forneço evidências de Q, então não tem opção sobre o que eu vou botar aqui nesse buraco. Mesmo assim, para facilitar um pouco a leitura, faz sentido repetir essa coisa, certo? Enquanto essa coisa aqui e essa coisa aqui, eu preciso escolher, mas alguém poderia comprar agora mais uma briguinha, que é meio difícil defender nesse momento. Alguém poderia falar, peraí, nem na segunda você tem opção. Certo? Porque eu vou aplicar o P implica quê? Eu não posso aplicar isso, sei lá, uma outra coisa R, uma outra coisa S. Eu só posso aplicar isso no P. Certo? E eu vou adiantar um pouco uma resposta. Não sei quanto sentido vai fazer nesse momento. A ideia é que, tecnicamente, você está aplicando essa coisa como se fosse uma função, onde ela recebe demonstrações de P e retorna demonstrações de Q. E talvez você tenha mais que uma demonstração de P. Então, aqui você vai falar nessa coisa, eu vou aplicar essa evidência que eu tenho sobre a proposição P. Talvez você vai ter duas diferentes demonstrações de P. Ela promete pegar demonstrações do proposição P e fornecer demonstrações de proposição de Q, e talvez na tua posse você tem 3 demonstrações de P. Então, aqui, de fato, você tem uma escolha. Você pode falar, eu vou aplicar essa transformadora de P para Q nessa demonstração de P e eu vou ganhar uma nova proposição de Q. Faz sentido isso para todos? Ok. Vamos lá. Dúvidas? Parece que você tem uma dúvida, se você tem uma dúvida. Não, Eu tenho certeza que você tem uma dúvida? Fale aí, sim. mas usando as cores, teoricamente, se eu estou usando amarelo no primeiro e no segundo, o segundo deixa eu entender que eu posso colocar qualquer coisa, não necessariamente vai ser um P. E aí não teria um erro. Ok, então, para melhorar isso, é parecido numa outra coisa que a gente escreveu antes, que eu nem lembro onde foi, mas seria tipo nesse, que é de tipo... Agora ficou melhor? Não, deixa eu estar errado. Ok, exatamente. Ok? Bem parecida coisa acontece aqui. O fato que não quero analisar isso agora é porque a gente vai ter essa notação de aplicação de funções que vai deixar essa coisa um pouco mais assim, legível. Mas, tecnicamente, eu poderia copiar isso e já vou avisar que ainda tem coisa para melhorar aqui. O que eu preciso... Paciência. O que eu preciso trocar agora? Não é em P, é em alfa. Exatamente.
Ok. Faz sentido isso? Ok. Existe então uma semelhança muito grande entre implicação e o para todo. No final das contas, as duas parecem como se fossem funções. E alguém poderia falar, então, já que a gente está usando a mesma comando aqui, por que não usar o mesmo comando aqui? A gente poderia. A gente vai acabar praticamente identificando essas coisas. Mas, por enquanto, vou deixar o suponha para supor a parte esquerda, porque fica muito mais perto do que a gente escreve na linguagem mais humana e na linguagem low level, tecnicamente, esses dois comandos vão acabar sendo a mesma coisa, porque essas duas coisas vão acabar sendo funções. Okay? Mas faz sentido destacar essas ideias aqui. Aqui eu deveria talvez usar outro nome também, mas eu não tenho um nome bom agora nesse momento, eu não quero pensar sobre isso. Sim, dúvidas? Clécio? Você pode explicar duas coisas no caso. Primeiro, coloca tipo um apply no segundo, para diferenciar português, inglês, não sei. E segundo, Não entendi a primeira. Explicar o quê? ao invés de colocar pp, colocar apply também, Ok. para diferenciar. Não, numa das duas? Não, essa diferenciação seria muito ruim, porque não tem nenhuma justificativa. Tipo, é, você poderia sugerir outra palavra, mas app e apply não, porque considero app que é apenas uma, assim, uma abreviação do apply, certo? Mas qual a tua dúvida mesmo? Você pode explicar só mais uma vez a implicação, a forma que o senhor eliminou? Um segundo. Todas essas coisas têm uma maneira muito boa para resumir, usando regras de inferências, e eu vou aproveitar isso agora e eu vou falar dessa maneira. Se eu tenho que o P implica que eu vou escrever a palavra true, não quero ninguém pensar que eu estou referindo a algum booleano ou que tem a ver com palavra talvez verdade. Se eu sei que essa proposição é válida, vou escrever isso assim, não sei como seria melhor. E se eu sei que o P é válido, eu posso inferir o que é. Exatamente. Estava evitando a palavra verdadeiro, mesmo que a tradução certa de true, falando válido só para, assim, me diferenciar mais, mas enfim, tá certo. Isso eu posso chamar de eliminação de implicação e corresponde no como usar. Quero deixar vocês praticar essa ideia de como escrever essas coisas, no sentido de, a partir dos comandos que a gente tem discutido aqui, efetivamente o que? Qual o efeito que eles têm na tabela de dados e alvo, tentar escrever para cada um conectivo que a gente vai discutir aqui, o uso e o ataque, ou seja, a eliminação e a introdução, nessa forma. E já vou avisar que umas delas são desafios bastante grandes, outras são bem simples. Para ajudar vocês a fazer o mais simples de todos aqui, vou consultar vocês agora, na verdade, tentar descobrir qual seria a introdução da conjunção. Ou seja, isso corresponde a como eu demonstro a conjunção. Papel em 30 segundos. É dúvida? Aqui? Acho que estou na parte legal aqui, não tá? Júlia, dá para chegar? Ok. Talvez não estava antes, obrigado. É para responder daqui 20 segundos. Lembrem que essa ideia, as palavras foi eliminado ou foi introduzido, favorecem, tem a ver com a leitura dessas regras de cima para baixo. Por que é a eliminação da implicação? Eu tinha a implicação aqui e agora eu concluí algo, foi embora. Eu usei essa implicação. Certo? Faz sentido? Enquanto agora que quero a introdução, a ideia é quero ter umas coisas e aqui introduzir o PIQ.
Pergunta é o que eu preciso ter para conseguir o PQ. Deve ser bem simples. Mãos, vamos lá. Mais mãos. É Carlos? Sim, Carlos, falei. Primeiramente, você escreveu uma linha horizontal? Começou bem. Ok, vamos lá. Segunda pergunta. Quantas coisas você tem abaixo dessa linha? Quantas coisas? Só uma. Sempre vai ser só uma. Tá? Sempre. Antes de falar qual é essa coisa, na verdade, qual é essa coisa que você tem lá? Muito bem. Não PQ só. Às vezes a gente escreve só PQ, de fato, mas sempre é implícito. Essas regras que tem várias coisas aqui tem sempre uma. Essas coisas que tem aqui, que chamamos de juízos, sempre a ideia é que estão alegando algo, certo? Então, você está concluindo a vericidade, se você quiser, do PQ. Eu vou escrever isso assim. E a maioria das vezes é meio implícito que tipo de juízo estamos fazendo. Julgamento, não sei se é melhor do que juízo. E a gente acaba escrevendo apenas, de fato, a parte cinza e não a parte azul, e deixando essa como implícita. Vai acabar sendo muito mais simples essa árvore se eu apagar a parte azul e deixar o resto, mas a parte azul está lá sempre. Eu não vou escrever se eu entendo que todo mundo entende o que cada uma dessas coisas está alegando. E segunda pergunta, quantas coisas você tem acima da linha? Muito bem. Quais são? Muito bem. Então, o que Carlos está dizendo é que a partir do que a gente fez aqui e aprendemos sobre esse conectivo aqui, sobre como demonstrar essa coisa, isso corresponde, esse split, na verdade, corresponde exatamente nisso. Você quer defender isso, e agora vou ler essa regra de baixo para cima. Na verdade, seria uma ideia melhor, primeiramente, escrever a regra, antes de tentar ler. Então, vendo isso de baixo para cima, é o seguinte. Teu problema, ou o meu problema, de demonstrar isso, está sendo reduzido para quantos problemas? 2. Isso é exatamente o que o split ia fazer. Eu preciso demonstrar uma construção, split. Agora tenho 2 novos trabalhos para fazer. Por que é melhor ter 2 monstros para matar do que um monstro para matar? A ideia é que cada um desses monstrinhos vai ser mais fácil, mais atacável do que esse monstrão aqui. Tão simples assim. E o que vai mudar nos meus dados e alvos? Na verdade, não vai mudar nada. Todos os dados que eu tenho, com os mesmos dados, precisam matar a parte esquerda, e os mesmos dados precisam matar a parte direita. A gente teve uma briga, não lembro com quem, falando sobre escopos nas demonstrações. É importante entender como funcionam escopos, especialmente para quem tem primeira experiência como em programação. Espero que vocês, na verdade, isso até depende da linguagem, mas qualquer linguagem que respeita assim, ela mesma. Quando você vai ter um escopinho aqui, por exemplo, pode ser um for ou pode ser uma definição de uma função, sei lá o quê, e você definir certas coisas aqui, o escopo, não sei se essa palavra é conhecida por todos, mas a ideia até onde é visível essa coisa que vou escrever aqui, sei lá, em X. X mora até qual parte ele é visível, é só aqui dentro. Aqui, se eu tentar referir X e funcionar, só pode ser porque antes disso eu tinha outro X. Certo? Então, cuidado, quando declaro coisas, faço coisas, blá, blá, essas são relevantes apenas no escopo que estou trabalhando. E se eu splitar uma demonstração, eu ganhar 2 novos joguinhos e fazer certos trabalhos, comandos, blá, blá, vamos dizer, tenho a parte P, eu vou demonstrar blá, blá. Depois, se eu conseguir demonstrar essa coisa, fechar essa demonstração, quando eu vou entrar na parte Q, o que vai ser visível aqui? O estado que vou ter aqui vai ser igual ao estado que estava antes de fazer o split. Ele foi copiado e colado para cá e para cá. Agora, se aqui executei várias coisas e acabou mudando meus dados e alvos, isso são locais dentro desse escopo. Quando eu vou entrar aqui para continuar a demonstração, fazer essa demonstração, na verdade, o estado da minha demonstração vai ser o original que foi clonado aqui. Isso eu espero que vai fazer mais sentido, ainda mais sentido durante as nossas demonstrações, mas estou avisando isso já, porque teve uma briga lá. Alguma briga sobre a resposta de Carlos? Johnson? Aqui? Não, porque como vou ler essa regra? Essa regra está dizendo aqui. Essa coisa pode ser reduzida para essa e essa. Se de alguma maneira ele conseguiria fechar isso,
ele teria demonstrado que P e Q é válido para qualquer P e qualquer Q. Enquanto essa regra aqui está falando, olha, essa coisa está dependendo dessas duas. E eu preciso delas abertas. Então, estou falando, cada vez que você tem o P é true e o Q é true, você consegue fechar essas coisas para isso. Agora, sobre a veracidade dessas, você vai precisar defender essas também, de alguma maneira que não sei. Vai depender de quem é o P e quem é o Q. Mas a regra que o Carlos está dizendo é polimórfica nesse sentido, em qualquer P, qualquer Q. Está falando, olha, se você chegar assim, não sei qual árvore você usou aqui para chegar nisso, não sei qual árvore você usou aqui para chegar nisso, no final das contas, a regra permite, a partir dessa e dessa, inferir isso. E a mesma coisa acontece aqui. Essas são hipóteses abertas, certo? Outra briga? Sim, teu nome? Gabriel, parênteses, isso, sim. Não, todas essas coisas aqui, a ideia é que são proposições. O P é proposição, o Q é proposição, e eu sei que essa coisa é proposição também, e essa coisa é proposição também, a partir desses construtores de formação que a gente tinha. A gente tinha que se o P é prop, e se o Q é prop, eu posso inferir que o P e Q são props. Cuidado, essa coisa superficialmente parece muito com a regra de Carlos. E se eu escrever apenas as coisas cinzas e não coisa azul, parece que é a mesma regra. Eles não têm nada a ver uma com a outra. A regra de Carlos está dizendo como eu posso inferir a veracidade de uma certa proposição. Se eu sei que o P é válido e o Q é válido, eu posso inferir que o P e Q é válido. Essa coisa que eu escrevi aqui na direita está dizendo o quê? Se eu sei que o P é uma proposição e o Q é uma proposição, a conjunção das duas também é uma proposição. Não está falando nada sobre a veracidade do P, do Q, do P e Q, nada a ver. Está falando só, olha, se o P é uma proposição e o Q é uma proposição, a conjunção dela também é uma proposição. Faz sentido essa diferença dessas duas? Por isso estou falando que sempre é relevante essa coisa azul que estou escrevendo aqui, mas a gente não vai escrever isso quando é meio implícito do que está falando. Então, se Carlos começar a falar, ei, eu vou mostrar uma regra de inferência sobre veracidade de proposições, ele poderia escrever só essa regrinha de uma maneira bem mais curta, falando, ok, a partir do P e do Q, eu posso inferir o P e Q. E para apreciar essa diferença, prestem atenção que se eu quero falar sobre formação de proposição, eu tenho essa regra também. A P é uma proposição e a Q é uma proposição. Então, com certeza, ok, buguei na cor. O P ou o Q também é uma proposição. Mas eu não estou falando que se eu quero demonstrar isso, quero estabelecer a veracidade disso, isso vai ser reduzido na veracidade dessas duas. Nada a ver. Apenas falando, olha, se o P é uma proposição e o Q é uma proposição, então a disjunção delas é uma proposição. É outro tipo de julgamento, de juízo, esse é outro tipo de alegações que estão acontecendo aqui, outro tipo de alegações que estão acontecendo aqui. Ok? Eu vou apagar essa parte aqui, para não confundir com esse próprio. Sim, dúvidas? Sim, Letícia. Função? Por exemplo, se eu tenho uma F e int para n, Ok. eu preciso colocar ela em cima do traço. E quando eu tenho esses operadores lógicos, eu não preciso colocar aqui. Um segundo, de qual tracinho você está falando? Porque essas linhas... Sim, essas linhas são de regras de inferência. Nesse caso, estou mostrando como inferir a veracidade disso a partir dessas duas. Quando você está falando de função, tem a ver com inferência lá de tipagem, e isso vai ser a aplicação de função. Então, se eu sei que a f é de alfa para beta, vou escrever a inferência que tem a ver com funções que você está falando, e também eu sei que o a é de tipo alfa, eu posso inferir algo sobre o f de a. Eu posso ganhar um habitante do tipo beta. Como eu chamo esse habitante do tipo beta? Alguém? F de A. Não é B. Não é B. Para quem dá muita vontade muitas vezes escrever B aqui, isso nem compilaria, assim, nem teria como escrever isso, porque estaria dizendo o seguinte: se você tem uma função f de alfa para beta e um azinho de alfa, você pode inferir que o Bzinho é de tipo beta. De onde chegou esse Bzinho? Quem é Bzinho?
Não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo lá. Então, de fato, eu quero inferir que a saída da F, quando ela recebe o A, ela é de tipo Vita. E a anotação que eu tenho para referir a saída é o F aplicado no A. Eu vou escrever assim. Ok? Sim, justo, sim. Teu nome? Rafael. Teu, presta atenção, Rafael, porque você vai... Aham. Teu, me ajude aqui, alguém? Tá falando se eu posso trocar essa ordem? É? Ok, excelente pergunta. Segure tua pergunta antes de... Espero antes. Sim, antes de encerrar hoje, a gente vai voltar para discutir esse tipo de propriedades que você está falando. Alguma outra dúvida? Ok. Então, vamos voltar um pouco, finalmente. A gente teve uma discussão aqui, tá, sobre igualdade. Então, essa não exatamente resolvida ainda. A gente viu como usar igualdades nos cálculos para substituir iguais por iguais. E como atacar também com essa ideia. Então, temos uma ideia aqui. E sumiu isso. Temos uma ideia aqui. E uma ideia aqui. A gente não tem ainda ideias sobre a negação e o existencial. A negação vai acabar sendo a mais estranha, talvez. Então, por isso, quero pular para o existencial. Rapidinho, quero ideias de o que deveria ser uma maneira de atacar existencial. Ou seja, você quer convencer alguém que existe um habitante do tipo alfa que é legal. O que deveria servir como demonstração aceita nesse contexto? O que você deveria fazer, fornecer, sei lá o quê? A alegação que o teu inimigo está duvidando, e você quer convencer ele que, na verdade, é válida, é que existe um habitante do tipo alfa legal, que fia. Fia é o verbo de ter a propriedade fi, obviamente. Esqueci teu nome. Renan. Renan o quê? Porque tem outro Renan aqui também. Continua. Ok. Está sendo assim duvidada? Está sendo duvidada dessa... Okay. Está sendo duvidada dessa ideia que existe um habitante do tipo alfa que ele é legal. Aí Renan está dizendo, então, basta eu achar um habitante do alfa, como exemplo, falar, olha, esse cara aqui é legal. Ok? Mas da maneira que ele falou, parece que para atacar isso, eu preciso só falar esse habitante. Qual seria uma briga aqui? Quem teria a mesma... Eu acho que várias pessoas teriam a mesma ideia. Como posso convencer alguém que existe um habitante aqui legal? Basta eu encontrar e falar, olha, 42 é legal. Se eu quero mostrar que existem, sei lá, pares nos inteiros, alguém poderia falar, olha, 8. E isso deveria ser convincente, mas se eu pensar que basta eu escolher o habitante dos inteiros, estou roubando. Um segundo. Eu imagino que vocês têm essa ideia certa. Se eu falar, basta você achar um cara lá dos inteiros, dar um exemplo. Se eu quero demonstrar que tem inteiros pares, o que acontece se alguém falar, olha, é o 7? Ele deu um exemplo de um inteiro. Isso não deveria ser aceito como conversante sobre a existência de pares se ele escolheu como habitante dos inteiros o 7. Então, não pode ser que para atacar uma existencial, basta eu falar, é o fulano que é legal. Uma das coisas que eu preciso fornecer para o meu inimigo é o fulano, que eu vou escolher quem é o fulano, mas preciso algo mais. O que mais preciso? Marcos? Não, tente completar a minha frase. Acho que você estava... não basta eu falar, ei, esse cara aqui é legal. O que mais preciso fazer? Não, vou reformular minha pergunta. Não reformular, repetir, porque acho que tu não ouviu. A gente está concordando aqui que basta eu achar um exemplo.
E estou tentando ver por que, na verdade, não basta só um exemplo. Porque se eu chegar aqui e falar, olha, o 7 é um inteiro par. Então, pronto, existem pares. Essa demonstração não deveria ser aceita como demonstração. Então, não basta eu escolher um habitante lá, eu preciso fazer algo mais. O que é esse algo mais? Enzo. Exatamente. Então, uma demonstração de uma existencial, na verdade, é um pacotinho também. São duas coisas. Primeiramente, o que a gente chama de testemunha. Segunda parte é uma demonstração que o testemunha serve. Porque se eu quero mostrar que existem pares e escolher o 7, beleza, escolher o 7, mas não vou conseguir achar uma demonstração que o 7 é par, e por isso minha demonstração não vai compilar. Então, sempre para o existencial, eu vou precisar ter o testemunha, e o comando que vamos ter vai envolver só a escolha de testemunha. Então, aqui eu sempre queria usar aqui uma palavra meio jurídica. Quando você chama um testemunha lá para falar algo, não sei se a palavra boa é escolher ou se tem alguma outra maneira, assim, uma palavra mais chique, assim, de... Você chama o testemunha para falar lá no julgamento, né? Mas, enfim, vou usar aqui escolho. Qual é? Convocar, é isso? Uma coisa assim. Tá, não vamos dramatizar tanto. Seria bom o convocar. E agora, esse é um argumento de verdade. Eu não posso falar, sei lá, escolhe você um testemunha. É meu trabalho achar quem é o existencial. Mas se parar aqui, parece então que só fiz uma coisa. Então a pergunta é, esse vai ser o comando, não vai ter mais. Mas esse comando, qual vai ser o efeito dele? O que vai mudar nos meus dados? Qual o valor? Se eu falar escolhe o 7, eu vou ganhar o 7? Eu não tinha o 7 já? Que tipo de coisa vou escolher? Um tipo de que tipo de coisa deve ser esse? Vamos lá, existencial era, desculpa, Julian, eu esqueci essa coisa, eu lembrei agora. O existencial é do tipo alfa, então aqui preciso escolher algo de tipo alfa, obviamente. E minha pergunta é, qual o efeito desse comando? Duas perguntas, não. O que acontece nos dados? O que acontece nos alvos? Para eu dar um cara aqui, significa que eu tenho como descrever esse cara, certo? Então eu tenho já acesso nesse cara. Talvez não vai ser o 7, talvez tenha um X e um Y inteiros lá. Eu quero falar que meu testemunha vai ser o X mais 2Y mais 8. Esse cara, não faz sentido eu pensar que eu ganhei os meus dados, eu já tinha acesso nesse cara, certo? Então nos dados não vai mudar absolutamente nada. Os meus dados, não vou ganhar um metadado com isso. Eu escolhi o testemunha. A pergunta é o que acontece nos alvos. Sim, é teu nome? Arthur? Exatamente. Então, o que vai mudar no meu alvo é que agora qual vai ser meu alvo anterior era esse, certo? Qual vai ser meu novo alvo? Com essa anotação que tem aqui, dá para entender? Eu tinha, esse era meu alvo e eu fiz o seguinte, escolho, sei lá, escolho A, de tipo alfa. Qual vai ser meu novo alvo? Tu queria falar pertence, esquece o pertence, não quero falar de conjunto, isso é propriedades. Quando eu falo phi de x, isso não é uma função, é o x fia, é um verbo. O x tem a propriedade phi. Então, se eu escolher o A, qual vai ser meu alvo? Você entendeu exatamente qual a resposta certa na tua cabeça? Tá? Estou cobrando só. Estou querendo te ajudar a entender minha anotação, porque precisamos dessa anotação para comunicar. Então, como vou descrever a propriedade, a proposição que alega que o A tem a propriedade que precisa ter? Com essa anotação aqui. Phi de A, não de alfa. Cuidado, phi de alfa significa que o tipo tem... Não, isso teria type error. Eu escolhi um bichinho chamado A, do tipo certo, e agora preciso mostrar que o A fia, certo? E tem essa propriedade. Ok, então aqui seria o novo alvo. Eu vou escrever isso assim. Depois disso, meu novo alvo vira só isso. Faz sentido? Ok? Bem, e agora a outra pergunta é como que posso usar a existencial?
A única coisa que falta sobre o existencial seria essa. Para pensar um pouco o que faria sentido, né, para responder na minha pergunta, qual a briga? Qual a briga? É sobre a anotação do phi de A ainda? É sim, né? É, o phi poderia significar é par. Então, quando eu escrevo phi de 3, significa 3 é par. Ok, vamos lá, para abrir essa coisa. Qual é o tipo da phi? Quero ver sugestões às mãos. O tipo da phi, não do phi de x, da phi. Mãos. Qual phi? Essa phi que eu estou escrevendo lá, tá? Não estou falando geral, phi. Esse phi que apareceu aqui, pelo contexto que ele aparece, eu posso inferir o tipo. Mike, tu baixou a mão ou não? Tá valendo? Ah, é dúvida? Não, então segura a dúvida. Vamos lá. Milene. Sim. Ok. Erro comum. Não uma proposição, porque se fosse uma proposição, eu deveria falar algo do tipo, eu vou demonstrar phi. Eu acho que é phi. Eu acho que não phi. Eu vou refutar phi. Suponha phi. Nada disso faz sentido, porque phi, no meu exemplo, é a ideia de é par. Não faz sentido você falar, eu acho que é par. Quem é par? Então, o phi é... Teu nome? Teu nome? Teu nome? Anthony, sim, falei. É alfa para muito bem. O phi está esperando receber uma coisa do tipo certo, do tipo alfa. Como sei que, de onde você tirou o alfa, Anthony? Você olhou aqui e viu que pelo contexto o phi está sendo aplicado no x e o tipo do x é alfa. Por isso alfa não int, não evita, não sei o quê. Então, o tipo phi aqui, eu posso inferir o tipo dele é de alfa para próprio. Milene, faz sentido essa mudança? Não? Por quê? Qual a briga? Consegue nos ajudar a entender o problema ou é difícil? Por quê o quê? Por exemplo que eu dei de é par, certo? O alfa aqui seria int. A ideia de é par não é uma proposição. Ela está esperando receber um inteiro, 91, e agora ela vira uma proposição. Qual a proposição? O 91 é par. Ser par sozinho não é uma proposição. Ela está esperando receber o argumento do tipo certo, e para cada argumento que ela vai receber do tipo certo, ela vira uma proposição. Faz sentido? Ok. Outras brigas aqui? Bem, e estamos finalmente na fronteira de atacar o nosso... Na verdade, temos tudo aqui? Não, não, não. Ok. Então, acho que não vamos chegar na negação hoje ainda. Mas vamos lá. Vamos pelo menos fechar essa coisa existencial. Para decidir o que faria sentido ser o uso de uma existencial, preciso me perguntar o seguinte. Se eu estou tentando demonstrar algo com certas ferramentas, certos dados, e eu estou apanhando, sei lá, não sei como demonstrar isso, e chega uma pessoa e fala para mim, na verdade você sabe também esse dado aqui, que é uma existencial. Você também sabe que existe um X de tipo alfa que é FIA. O que eu deveria ser capaz de fazer com essa coisa que eu não poderia fazer se não tivesse esse dado? Que tipo de comando seria compilável usando essa coisa? Que não seria justo pensar que eu poderia fazer isso sem esse dado. Por que esse papo todo? Quero apreciar o existencial como uso, como dado para usar e demonstrar algo. Já perguntei teu nome 8 vezes, vou ficar perguntando. Fale aí. Arthur, fale. Peraí, minha pergunta é, qual a tua sugestão de comando aqui? Você pode falar, ok, não quero pensar no nome de comando, beleza, mas você vai ter a obrigação de falar o que vai acontecer se eu executar esse comando, que corresponderia no uso de uma existencial. Você ganha uma existencial. O que isso oferece para ti? Você ganha a informação que existe um inteiro legal, existe um alfa legal, que você ganha o direito de fazer, que você não teria direito de fazer antes. Moisés? Testar. Então, eu estou falando dessa informação. Existe um inteiro primo. Testar quem? Qual o valor? Quem escolheu o valor? Peraí, não entendi. Não, peraí, tu está na outra coluna.
Ok. Muito como essa confusão. É outra coisa como atacar coisas, outra coisa como usar. A gente já viu como atacar o existencial, como demonstrar. Eu preciso escolher um testemunha e demonstrar que ele serve. Isso o papo estava todo aqui. Outro papo agora não tem a ver com demonstrar existencial, tem a ver que eu sei que existe um cara legal, o que eu posso fazer com essa informação? Marcos? Continua? Seja alfa. Não, alfa. Continua? Alfa não é um nome bom porque alfa denota tipos. Escolhe um nome bom lá. O int é um específico tipo. Calma aí. Quem é Y? Tu tá confundindo a letra grega? É porque eu ia fazer um exemplo para a letra grega. O nome dessa letra é Φ, ok? Não sei se está confundindo Y com Φ. Então, ok, não sei, eu gostaria de trocar o X, porque eu usei o X aqui. Você poderia usar talvez o X, mas para manter todo o padrão que estou fazendo aqui, a ideia é você precisa escolher um nome. Eu não quero falar qual é o nome aqui, você vai escolher esse nome. Ok? Quero deixar esse buraco lá. Poderia ser A, U, não sei. Ser alguém, de que tipo? De que tipo? De que tipo? Não. Por que? Você sabe que existe um habitante do alfa legal. Deixa eu em paz. Ok. Alfa, ok? Ok. Importantíssimo está o quê? Por que importantíssimo está o quê? Não confundem nunca esse seja aqui tal que blá com esse seja aqui. Esse aqui está dizendo para mim é um ataque para todo. Ele está falando o quê? Me dê um inteiro qualquer. Se você parar aqui, você ganhou supostamente um dado legal. Qual o dado legal? Que existem habitantes do alfa legais. E então isso te permite falar, me dê um habitante do alfa que é legal. Se você falar apenas me dê um habitante do alfa, você ignorou essa parte interessante que, olha, existem xizinhos no alfa que fiam. Então aqui seria o quê? Tal o quê? De quem? Muito bem, daquela coisa que você escolheu. Então, se por exemplo aqui escolhesse lá, aqui seria tal o quê? E aqui de fato você não tem opção. É ilusão de opção mais uma vez. Tal o quê? Feed A. E quais são os efeitos que essa coisa tem nos dados e no alvo? Nos dados eu ganhei esse A. E mais uma coisa. Feed A. Eu ganhei um habitante do alfa e uma informação que ele é legal. E o alvo não mudou nada. Encerramos a aula aqui. Até segunda-feira.